Olá! Tem coisas que a gente aprende e nunca mais esquece, faz todos os dias sem ao menos prestar atenção. Respirar, por exemplo. As pessoas dificilmente esquecem como se respira. Mas você sabia que tem muita gente que respira errado? Afinal, como é respirar certo? É o que você vai descobrir na primeira matéria de hoje. Olha só! Respiração é a primeira coisa que aprendemos a fazer assim que deixamos a barriga de nossas mães. Daí por diante, inspirar e expirar se torna algo tão comum que paramos de prestar atenção. Afinal, ninguém precisa ficar pensando no assunto para que o nosso corpo saiba o que fazer, certo? É verdade, mas você já deve ter ouvido que nós respiramos errado. Falando assim não parece ter o menor sentido. Tem como se respirar errado? Nos ensinaram errado? Afinal, estamos todos respirando e deve estar certo, pois continuamos vivos. Mas não é tão fácil. Nós vamos mudando nossa respiração ao longo da vida, deixando-a cada vez mais rápida e ineficiente. Alguns exercícios ensinam uma maneira correta de respirar, a chamada respiração profunda. É só reparar, os bebês respiram com muita calma, inspirando bastante ar. Já um adulto... Pois é, costumamos respirar de maneira rápida e atrapalhada. É só fazer o teste. Quando inspiramos, o que deveria se mexer é a barriga, mas o que acaba acontecendo é que levantamos os ombros. Isso causa uma ventilação menor com um gasto energético maior. E isso é mais comum do que imaginamos, e tem muita gente por aí respirando errado. Médicos como o Dr. Igor Bastos, da Santa Casa, já notaram este fato e dão alerta. Na verdade, a maioria das pessoas respira de maneira superficial, que a nossa respiração normal, ela não expande completamente o pulmão, né? Assim, existem poucos estudos em literatura científica falando ainda da importância dessa respiração profunda. Agora, já tem alguns estudos mostrando, né, por exemplo, pessoas que fazem yoga, por exemplo, têm uma respiração mais profunda durante a yoga. Existem estudos mostrando até diminuição da progressão de câncer em pessoas que praticam yoga. Os benefícios da respiração correta são muitos. Além de acalmar e diminuir o estresse, a oxigenação ajuda a manter uma pele mais jovem e viçosa e um corpo mais magro. A respiração afeta diretamente mais órgãos e sistemas do que nós imaginamos. Mas para entender o papel da respiração nas nossas vidas, precisamos falar com outro especialista. Uma professora do Centro de Ciências Biológicas e Saúde do Mackenzie, professora Patrícia Fiorino. O que é respirar? Respirar é a capacidade que nós temos uma estrutura anatômica que propicia a entrada do ar. E a nossa anatomia, né, puxando pelo nariz, a entrada desse ar deve alcançar os nossos pulmões. E lá acontece um mecanismo muito fantástico chamado hematose, que justamente é o momento em que se permite a troca de gases. Nosso sangue fica mais rico em oxigênio e leva esse oxigênio para todas as células do seu corpo, todas, do fio do cabelo ao dedão do seu pé. Respirar é tão importante que todas as outras ações do corpo dependem dela. Por exemplo, se nós não respirássemos, de nada adiantaria nos alimentarmos, já que não conseguiríamos digerir a comida. A gente normalmente não pensa, para que a gente respira? Sem respirar, você não tem metabolismo, seu corpo não funciona. É assim, imagine que para cada 4 quilocalorias é necessário consumir 1 litro de oxigênio. Dessa forma, é gerado ATP, responsável por armazenar energia. Para facilitar, vamos dar um exemplo. Esse é o Salada, funcionário aqui da TV Mackenzie e que estava presente no dia da entrevista. Achamos deselegante perguntar quanto o Salada pesa, então vamos chutar uns 70 quilos para ele ficar feliz.
e ele tem 1,70 m de altura. Em repouso, ele consome mais de 300 litros de oxigênio por hora. Em repouso. E isso é comum, porque um ser humano adulto consome em média 11.000 litros de oxigênio por dia. Agora imagine quando estamos fazendo exercício físico. Em alguns casos, o corpo humano pode até produzir energia sem respirar, mas não conseguimos sobreviver só com isso. Algumas bactérias produzem energia de forma anaeróbia, ou seja, sem oxigênio. Esses seres retiram a energia de que precisam de substâncias orgânicas, que eles mesmos processam. Em situações extremas, o ser humano consegue imitar esses seres, mas não perfeitamente. Veja bem, se eu usar carboidrato como o meu substrato de produção de energia energético, ele entra na mitocôndria através de uma série de eventos químicos, depois com a ajuda de oxigênio eu consigo produzir em torno de 30 a 32 ATPs. Isso então trabalhando de forma aeróbia. Se eu vou para o sistema anaeróbio, eu produzo 2, 3 ATPs. Sabemos então que respiramos muito oxigênio e que o correto é respirar o máximo possível, com a respiração profunda. Mas em grandes capitais como São Paulo, a poluição é tanta que a impressão é que quanto mais se respira, menos se respira. Ou melhor, inspiramos mais sujeira do que oxigênio. A poluição ela pode gerar alterações inflamatórias, né, nas vias aéreas, né, e ela pode fazer com que pessoas que tenham doenças respiratórias crônicas, por exemplo, asma, enfisema pulmonar, bronquite crônica do tabagismo, né? Essas pessoas elas podem ter exacerbações da doença. Principalmente no inverno, quando as partículas de poluição ficam mais perto da terra e, portanto, do nosso nariz. Vendo por esse ângulo, respirar fundo nas grandes cidades não parece uma ideia assim tão boa. Mas apesar de tudo, ainda é nossa melhor opção. Afinal, não temos como parar de respirar nesses lugares poluídos, mas temos como oxigenar melhor nossas células a cada respiração. Já se sabe também que pessoas que fumam, tabagistas, que fazem respiração profunda, né, tipo uma meditação com respiração profunda, elas têm menos síndrome de abstinência à nicotina, quando elas ficam sem o cigarro. Então elas conseguem, através daquela respiração profunda, conseguem ficar mais relaxada e diminuir os efeitos da abstinência à nicotina. Isso é o que a gente sabe hoje de concreto da respiração. O mais assustador é que pessoas que vivem em áreas urbanas de grande tráfego têm em média de 2 a 3 anos a menos de vida. Isso porque a poluição aumenta a mortalidade cardiovascular. O segredo, então, é se livrar de alguns hábitos errados, como da respiração superficial e dar ao seu corpo a chance de processar mais oxigênio de cada vez. Veja alguns exercícios que ajudam a corrigir sua respiração. Respire enchendo a barriga em vez de levantar os ombros. Inspire contando até 10 e expire na mesma velocidade. Se não aguentar tanto tempo, conte até 7, 6. O importante é aumentar cada vez mais o tempo de inspiração e expiração. E claro, sempre que possível, dê uma escapadinha para respirar um pouco de ar puro. Faz bem para os pulmões e para os olhos. Vamos tomar um fôlego e fazer um intervalo rapidinho. O Mackenzie Movimento volta já. Não saia daí! Colocar os alunos em contato com o mercado de trabalho é uma das preocupações da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Por isso, recentemente, ela realizou um evento que trouxe representantes de grandes empresas para conversar com os alunos de engenharia. Veja como foi. Com o aumento da tecnologia e a forte competição no mercado de trabalho, fazer um intercâmbio acadêmico é um grande diferencial. Aliar essa prática com os estudos da universidade pode ser muito proveitoso para enriquecer o currículo profissional.
Outro ponto importante é poder conhecer de perto a realidade da profissão que você escolheu. Para colaborar com esse diferencial, a Mackenzie ofereceu aos alunos de Engenharia de Produção uma palestra em parceria com a VDI Brasil, Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha. Esse compartilhar com aqueles que estão no mundo do trabalho, no chão da fábrica, agrega muito valor à formação dos nossos alunos. E nós pretendemos desenvolver cada vez mais atividades de aproximação da academia com o setor industrial e de serviços. Para fazer essa ligação entre teoria e prática, estiveram presentes também empresas como Volkswagen, Bayer, Causais e o DAAD, Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. É um diferencial bastante grande para o aluno do Mackenzie quando chega no mercado de trabalho. Como ele tem um embasamento teórico muito bom, toda a parte acadêmica muito boa e também tem esse link com a indústria, porque nós fazemos esses eventos, o aluno chega no mercado de trabalho quase pronto. Celso Placeres, diretor da Engenharia de Manufatura da Volkswagen, ressaltou a importância de processos inteligentes para a indústria, para otimizar tempo e evitar erros. Nós precisamos cada vez mais de profissionais que saiam qualificados para a realidade, muito diferente do que era no passado. Tínhamos excelentes engenheiros, extremamente teóricos, mas que demandavam um grande tempo para se habilitar a trabalhar na indústria. Hoje a gente percebe que esse tempo é muito pequeno, já saem bastante conscientes do que é o mercado de trabalho. O presidente da VDI Brasil também alertou sobre a importância de estar em contato com outras tecnologias. A pessoa hoje é importante, não só o que ele aprende, o que ele tem de bagagem, talvez um pouco da internacionalização, o que ele fez de diferente numa vida, isso é importante, isso a gente olha muito também na engenharia. Olá! Toda vez que alguém vive pautado por princípios, por coisas que são transcendentes, que vão além do momento e da situação, como é o caso na proposta nossa do Mackenzie como instituição, de nos pautarmos por princípios calcados numa tradição que acredita em um Deus criador, que se envolve com a sua criatura e que coloca pessoas no mundo para serem produtivas e abençoarem o mundo. Toda vez que nós vivemos e pensamos dessa maneira, há um pequeno dilema que surge. Como é que nós nos relacionamos com aquilo que é transitório, com aquilo que é passageiro, com aquelas coisas que parecem extremamente tênues e talvez insignificantes em relação àquilo que é eterno? Há uma passagem nas Escrituras, um dos profetas do Antigo Testamento, Jeremias, onde ele está falando a respeito do povo judeu que foi levado para o cativeiro na Babilônia. E esse povo foi tirado da sua terra, levado lá. De certa forma, os profetas anunciam que é punição de Deus por causa do que eles haviam feito em relação à aliança. Esse povo chega na Babilônia e alguns profetas dizem: nós não podemos nos misturar com esse povo, porque somos de outro tipo. Há outros profetas que dizem: esqueçam a sua terra de origem, casem e se misturem com esse povo, porque já não há diferença entre nós. O interessante é que o profeta chega e diz: assim diz o Senhor, vivam na cidade, casem, deem seus filhos em casamento, comprem propriedade, vendam propriedade, façam comércio, criem empresas e, sobretudo, orem pela paz e prosperidade dessa cidade, porque se a cidade prosperar, vocês também vão prosperar. E a resposta é: vocês não são dessa cidade, são estrangeiros que foram trazidos aqui. Mas vocês não precisam viver de forma alienada com o seu momento e o seu local. E essa é a chave para viver, pautado por princípios transcendentes, por pontos de referência que estão fora da nossa situação, mas acreditar que fomos colocados aqui para um engajamento com a vida normal e real que nos cerca, trazendo exatamente aqueles princípios e rogando de Deus a paz da cidade, porque ela será também a nossa paz e a nossa prosperidade. Deus abençoe. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas na próxima edição a gente volta. É a Mackenzie abrindo as suas portas para você. Até lá!